Eu queria hoje dar continuidade na nossa série que nós começamos a semana passada, cujo tema é fé, um passo de cada vez, né? Eu falava que a nossa jornada de fé, ela não é algo tão linear como nós gostaríamos que fosse, né? Fé não é algo que você recebe instantaneamente e você caminha com aquilo. Às vezes nós temos altos e baixos na nossa caminhada de fé. Existe fortalecimento da nossa fé. Igual quando você vai fazer uma academia, que no começo você consegue levantar ali, sei lá, 10 quilos ali no aparelho, depois você vai exercitando, você consegue levantar 15, 20, assim é a fé. Nós vamos sendo exercitados na fé, e à medida que nós somos exercitados, nós vamos desenvolvendo uma musculatura de fé na nossa vida. Então, e no meio dessa musculatura de fé, às vezes a gente tem uma recaída, né? Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu ouvi uma vez de um pastor amigo meu, uma pessoa que eu conheci de próximo, né? Não posso chamar de amigo, não tinha relacionamento tão próximo, mas o pastor Paulo Solonca, ele já é falecido, pastor da Igreja Batista ali em Florianópolis, um homem que marcou muito, principalmente o discipulado de casais na década de 90. E ele uma vez contou um testemunho que eu sempre me lembro dele. Ele falou que ele tinha uma visão muito forte de discipulado, então ele, para todo lugar que ele ia, ele levava um discípulo junto com ele, algum líder, alguém que ele estava, um jovem pastor, que ele estivesse treinando e tal. E uma vez ele foi visitar um enfermo, uma pessoa que ia... era uma pessoa da igreja que ia fazer uma cirurgia bem delicada e tal. E ele estava na rua e ele passou pelo hospital e foi fazer uma visita para orar por aquele jovem antes que ele passasse pela cirurgia. E eles entraram ali no quarto, ele estava ainda no tempo que antecedia a entrada no centro cirúrgico, e ele foi orar ali, e ele estava acompanhado desse jovem discípulo, e ele chegou e pediu para o jovem discípulo orar pelo rapaz que ia entrar no centro cirúrgico. E aí o jovem discípulo dele começa a orar e fala assim: Senhor, o Senhor está me dizendo, o Senhor vai impedir essa cirurgia, que o Senhor vai curar ele agora, e ele não vai precisar passar por essa cirurgia, e que não sei o quê. Começou a orar, né, com fé ali. E aí ele saiu, e o pastor falou: meu Deus, o que esse cara fez, né? Como é que você ora por alguém que está prestes a entrar num centro cirúrgico? Normalmente, né? Você ora e fala assim: Senhor, abençoa para que corra tudo bem na cirurgia, né? Na operação, que o Senhor guie os médicos. E aí, o pastor Paulo Solonca chegou pro jovem e falou assim: não é assim que se ora no momento desse. Você tinha que orar para que tudo corresse bem na cirurgia, para que tudo fosse bem, né? Para que não tivesse nenhuma complicação, né? É assim que a gente ora. Ele falou: pastor, mas Deus me falou que ele ia curar ele. Eu creio que Deus estava curando ele naquele momento, tal. E aí o pastor Paulo falou: tá bom, tá. E aí foram embora, saíram. E aí passou um tempo, ainda naquele mesmo dia, eles estavam juntos, tocou o telefone. E o pastor atendeu o telefone, era a esposa do rapaz que ia ser operado. E ela falou: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Momentos antes de ele entrar no centro cirúrgico, o médico resolveu fazer mais uma radiografia. E foi fazer a radiografia e constatou que o problema, não me lembro o que era lá, não estava mais. Os médicos não entendiam e ele tinha sido curado. E qual é o grande ensinamento dessa história, né? O pastor Paulo Solonca era um homem de fé, eu conheço várias histórias dele, era um homem de fé, mas naquele momento, a razão dele pesou acima da fé. Ele deixou com que a razão dele, se ele tivesse orado, ele ia orar para Deus simplesmente conduzir aquela cirurgia. Mas aquele jovem, na intrepidez dele, cheio de fé, orou pela cura, e aquela pessoa foi curada. Então, não que isso seja um modelo, né? Eu acho que é algo específico para aquela situação,
mesmo. Mas isso nos mostra que a nossa fé, ela passa por momentos onde a gente vai passando por aprendizados, né? Por uma caminhada nessa jornada de fé para a qual Deus nos chama. Então, semana passada, nós começamos a meditar e refletir um pouquinho sobre a história do homem que é chamado na Bíblia como o pai da fé, o amigo de Deus, Abraão, o homem que falava com Deus, que ouvia Deus diretamente e que tem uma trajetória, a trajetória dele é marcada pela vida de fé dele. Então, nós vimos um homem de 75 anos que é chamado por Deus, e Deus fala, sai, larga a tua zona de conforto, sai da tua terra, da tua parentela, larga a tua família e vai para um local que eu ainda vou te mostrar qual que é. Você nem sabe, mas eu quero que você obedeça a minha palavra. E nós falamos semana passada do poder que há na palavra de Deus e quando a gente ouve e obedece a palavra de Deus. O grande ponto da fé de Abraão é esse momento inicial, quando ele ouve a palavra, ele sai do lugar que ele estava e ele vai para um local que Deus ainda vai mostrar. E eu falava desse processo que há na nossa vida. Quando Deus nos chama, nos tira de um lugar onde às vezes a gente está tão encruado, está tão enraizado naquele local. E quando eu estou falando de local, não é necessariamente um local físico, mas às vezes é um lugar da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. E Deus fala assim, eu quero te tirar desse lugar e te levar para um outro local que você ainda nem tem ideia do que vai ser. E a palavra de Deus diz que Abraão ouve aquilo e obedece. Então não basta eu ouvir a palavra, não basta eu vir num domingo após domingo, ouvir uma mensagem, ouvir a palavra de Deus sendo ministrada e sair daqui e fazer aquilo que me dá na cabeça. Não obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, a gente viu na semana passada um pouco dessa trajetória de Abraão, né? No sentido de ele ouvir a voz de Deus e sair. E é interessante porque essa decisão de Abraão, a gente vai ver, ao longo da vida dele, vai transformar não só a vida dele, mas a vida de toda a descendência, de toda uma nação, através da obediência de um homem. Então, Deus chama aquele homem que não tem filhos, cuja mulher é estéril, mulher já tem, eu não me lembro agora, mas tinha um pouco menos que Abraão, 60 e poucos anos, e eles saem dali. E o que eu falei? Falei alguma coisa? Não. Ele pega aquele casal de pessoas já com uma determinada idade e fala, eu vou fazer você pai de multidões. Como assim pai de multidões, se nem filhos nós temos? E aí começa uma jornada e uma caminhada de fé. E hoje, amados, eu quero mostrar um lado talvez escuro da vida de Abraão. Um lado que quando a gente pensa no personagem que é o pai da fé, a gente não imagina que o cara que é chamado na Bíblia de pai da fé tenha pisado tanto na bola quanto Abraão. E aí é interessante, eu sempre digo isso, amados, e isso é uma coisa linda quando você começa a ler a Bíblia, porque Deus não é que nem o ser humano que posta no Instagram somente aquilo que está bom na sua vida. Né? Deus não posta na palavra dele somente o lado bom. Ele podia ter omitido um monte de coisas aqui, ter deixado a vida de Abraão, a vida de Davi, a vida de tantos outros personagens, só o lado bom da história. Mas Deus faz questão de mostrar, ao mesmo tempo que ele mostra a fé, ele mostra também os momentos que a fé desses homens vacilou, que a fé desses homens deu uma escorregada. E é nesse ponto que eu quero destacar isso hoje. Quando a nossa fé vacila, quando nós fraquejamos, quando Pedro está andando ali sobre as águas e de repente ele olha para as circunstâncias e começa a afundar. É nesses momentos que a gente precisa também estar preparados e saber como superar esses momentos da falta de fé, da incredulidade, do temor, do medo no meio do caminho.
E eu quero te convidar para a gente continuar. Semana passada nós lemos Gênesis 12 até o versículo 9, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 10. Então, Gênesis 12, 10, eu quero te convidar para você estar comigo na leitura desse texto. E nós vamos ler hoje vários textos ali no livro de Gênesis. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Eu quero mais uma vez, eu sempre ministro isso, mas eu quero mais uma vez trazer a memória nossa. Não é porque Abraão obedeceu, não é porque Abraão ouviu a voz de Deus, que ele não vai passar por lutas e por adversidades. No capítulo anterior, nos versículos anteriores, a gente vê Abraão ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Mas agora, o versículo 10 diz o quê? Houve fome naquela terra. Deus, como assim? Como o Senhor permite que um homem que obedeceu a tua voz viva num momento ali de escassez, de adversidade? Gente, a vida da gente vai ser composta de dias bons e de dias maus, como nós cantamos aqui. E o nosso coração tem que estar disposto a servir, a obedecer, a amar a Deus nos dias bons e nos dias maus. E o versículo 10 vai dar justamente esse tom. Houve fome naquela terra, e ele decide ir para algum lugar, né, aonde ele possa alimentar a vida dele, a vida da família. A gente vê nos dias de hoje, né, muito esse movimento. A gente vê os movimentos migratórios. Você vê gente saindo ali da América Central, tentando ir para os Estados Unidos, saindo do norte da África, indo para a Europa, para tentar uma condição de vida melhor. Isso é natural do ser humano, um pouco, tentar buscar uma vida melhor para si, para a sua família. Eu li alguns comentários enquanto eu estudava aqui. Alguns comentaristas dizem que foi uma falha de Abraão largar aquela terra e ir para o Egito. E outros comentaristas diziam que não, que era um movimento normal do ser humano. E eu também acredito nisso. Abraão estava querendo o melhor para sua casa, para sua família. E houve um momento de escassez. E ele foi buscar saídas ali para aquele momento. E ele vai, então, ali para o Egito. E no versículo 11... diz, quando ele estava no Egito, ele disse a Sarai, a sua mulher, eu bem sei que você é bonita. Olha, ela 60 e poucos anos, mas estava enxuta ainda, a Sarai, né? Estava nos trinques, né? Tem uns... a gente, quando foi lá para Israel, né, tem uns cremes do Mar Morto lá, né, tal, que as mulheres, né, as mulheres que foram lá, por sinal a gente está querendo fazer de novo uma viagem para lá, organizar uma viagem com a igreja para lá, quem sabe a gente consegue, mas tem os cremes ali do Mar Morto. Eu acho que a Sarai vivia ali tomando os banhos de creme do Mar Morto, tal, porque ela está com 60 anos, mas Abraão percebe que quando ele vai para o shopping com Sarai, os homens ficam tudo olhando para ela, né? Então ele, velhinho e tal, mas ele quer cuidar da coroa dele, né? Então ele, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, eles dirão, esta é a mulher dele, e eles me matarão, mas deixarão você viva. Naquela época, né, havia o reinado, e o rei, ele era detentor de tudo, e as mulheres eram um objeto naquela época. E então, se ele achasse alguma mulher que aos olhos dele fosse bonita e ele desejasse para o harém dele, ele simplesmente mandava matar o marido e trazia aquela mulher para o harém. E aí ele diz assim, faz o seguinte, diga que você é minha irmã, para que eles me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Gente, olha que Abraão mala. Pensa bem na proposta que ele está fazendo. Ele falou, olha o seguinte, se o pessoal perceber que eu sou teu marido, eles vão me matar e vão ficar com você. Então, fala que você é minha irmã, porque aí eles vão ficar com você,
mas eles não vão me matar. Olha a lógica dele. Assim, eles vão ficar com você de qualquer jeito, pelo menos eles não me matam. A Sônia está falando que ela matava o Abraão. Se ele fizesse uma proposta dessa, né? As mulheres concordam com a pastora. Eu mato você antes do faraó matar você. Mas, gente, vamos parar um pouquinho e pensar. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você continuar lendo, eu não vou ler todos os versículos, se você continuar lendo do 14 em diante, ele vai ali e fala, apresenta Sarai como sua irmã, e como ele previa, o faraó realmente gostou ali de Sarai, e chama Sarai para estar com ele, para fazer parte do harém. Só que aí Deus manda um monte de maldições para cima do faraó, e aí ele descobre que na realidade Sarai não era irmã, mas sim esposa de Abraão. E então ele fala, não, eu não quero ser encrenca para mim, não quero encrenca com Deus, não quero. Então devolveu Sarai para Abraão e poupou que Sarai tivesse sido constrangida ali naquele momento. Mas eu quero focar na posicionamento de Abraão. O homem que é chamado o pai da fé, o homem que ao ouvir a voz de Deus abre mão de tudo e vai, no momento de fraqueza, no momento de medo, ele decide abrir mão de valores, decide abrir mão às vezes da sua própria família, por causa de um medo, por causa de uma preocupação. E aí ele se apoia em meias verdades, porque na realidade Sarai era uma meia-irmã dele. E a gente começa a colocar meias verdades, a gente começa a tentar achar caminhos para aliviar o nosso medo, para aliviar a nossa falta de fé, para dar um jeitinho para situações onde a gente não deveria buscar jeitinhos. Mas a gente devia continuar firme, crendo. Se ele cria em Deus, que Deus livraria, ele manteria, e Deus livraria assim como livrou. Mesmo ele pisando na bola, Deus foi fiel. Mesmo ele sendo infiel, Deus foi fiel e preservou a vida de Sarai ali naquele momento. O que esse texto nos mostra é de como a nossa fé pode ser frágil. Como a gente pode, no meio de uma situação de pressão, de medo, abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores e nos corrompermos. Você está, às vezes, passando um momento de dificuldade no teu trabalho, na tua empresa, e chega alguém com uma proposta para você ganhar um dinheiro que não é muito correto. E aí você abre mão dos teus princípios, dos teus valores, você fala, sabe o que é, Deus? O Senhor sabe o momento que eu estou passando. E a gente se corrompe, a gente abre mão, e a gente não crê no sustento de Deus. E a gente, na hora de dar um dízimo, fala assim, não, eu não vou dar o dízimo, porque esse mês vai ser um mês difícil, e eu não creio no sustento de Deus, mas eu creio na forma que eu vou conduzir a minha vida. E a fé começa a vacilar. E a gente vê exatamente esse momento como um desses vacilos. E como se não bastasse, Abraão não aprendeu a lição só dessa vez. Porque quando você vai do capítulo 12, você folheia a tua Bíblia e vai lá para o capítulo 20, Abraão faz a mesma coisa de novo. Acompanha comigo, Gênesis 20, no versículo 1. Abraão parte dali e vai para a região de Neguebe. E ele foi viver entre Cádiz e Sur. E depois morou ali algum tempo em Gerar. E ele dizia que Sara era a sua mulher. Ele dizia que Sara, a sua mulher, era a sua irmã. E então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Mais uma vez. Ele foi reincidente nas besteiras que ele fazia. E às vezes eu vejo pessoas que reiteradamente caem nos mesmos erros. Ela erra e parece que não aprende com seus erros.
Mais uma vez ele submete a mulher dele, expõe a mulher dele. E aqui, amados, eu quero abrir um parênteses e trazer isso para a nossa vida. Quantos homens às vezes expõem a sua casa, expõem as suas famílias por ser um homem cuja fé enfraqueceu, porque se tornou uma pessoa fraca na fé. Quantas igrejas, quantas mulheres na igreja eu conheço que carregam no peito, carregam no braço a fé da sua casa e da sua família, porque tem homens que não fazem isso. Pelo contrário, se omitem, e quando se omitem, expõem a casa deles, expõem a esposa, expõem os filhos ao risco, à vergonha, aos ataques do inimigo sobre a sua vida. O que a gente vê aqui, amados, é uma reincidência. E o problema disso, como se não bastasse aí. E quando a gente vai estudar a história da família de Abraão, você vai constatar de que aquilo que Abraão fez se tornou exemplo e referência para a vida dos seus filhos também. Como assim? Quando você vai um pouquinho mais à frente no livro de Gênesis, você vai para Gênesis 26. E você vai ver Isaac, o filho da promessa de Abraão, casado com Rebeca. Se der para colocar Gênesis 26, versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, sabe o que Isaac, o filho de Abraão, disse? Esta é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois ele pensou, os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Sabe, irmãos, o nosso posicionamento como pais, como pai, como mãe, influencia a vida dos nossos filhos. Nossos filhos estão vendo não só aquilo que nós falamos, mas eles estão vendo a nossa atitude de fé. Eles estão vendo quando a gente vai num local, e para criança até 7 anos é gratuito, e o teu filho já tem 8, e o cara pergunta quantos anos a criança tem, você fala assim, tem 7. Quanta gente eu já ouvi falar que fez isso, cristão, e o teu filho está ali, ele está vendo, pai, mas eu tenho 8 já. Fica quieto, menino, cala a boca, não desobedece teu pai. O que eu quero dizer, amados, é que quando a gente não admite os nossos erros, quando a gente não expõe os nossos erros para a vida dos nossos filhos, da nossa família, eu sei que todos nós aqui, amados, já pisamos na bola em alguns momentos da vida. Alguns vieram conhecer o Senhor em um determinado momento da sua vida e você já tinha feito muita besteira antes. Mas a importância talvez da gente sentar com os nossos filhos e falar assim, olha, papai fez isso na juventude, porque ele não conhecia o Senhor, ou porque foi um momento de fraqueza da minha vida, e foi difícil isso. Filho, nunca faça isso que o papai fez, porque aquilo que o papai fez, que a mamãe fez, não está certo. A gente errou, não foi legal aos olhos de Deus, trouxe consequências ruins para a minha vida, para a nossa vida. Mas às vezes a gente não faz isso, mas os nossos filhos vêm. Às vezes o filho faz a conta, fala, papai, quando é que você casou? Ah, eu casei em janeiro. Poxa, mas eu nasci em março, como é que foi isso? O papai e a mamãe erraram. Mas na tua vida vai ser diferente, porque a bênção do Senhor está sobre você. Você não vai precisar passar por isso. Você entende, amados? Quando a gente não admite as nossas fraquezas, quando a gente não admite os nossos tropeços. Eu conheço pessoas que têm a vida velada, ela tem coisas que ela não toca, ninguém sabe, ninguém fala. Eu não estou falando que você precisa sair falando da tua vida para todos, mas para aqueles que são da tua família, você precisa abrir o teu coração e falar da obra de Deus, daquilo que Deus fez, de quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Abraão
vai transportando, ele vai deixando um legado, não só um legado de bênção, mas um legado também ruim para a vida dos seus filhos. Isaac faz exatamente a mesma coisa que ele faz, a mesma fraqueza, o mesmo medo. E isso começa a ser reproduzido de geração em geração. Lembre-se disso. Se você nunca fez isso, faça isso com a vida dos seus filhos. Fala assim: olha, papai e a mamãe fizeram isso. Foi uma opção errada. Foi um erro. Deus me perdoou através da graça e da misericórdia dele. Mas você não deve, não precisa tomar e seguir o mesmo caminho. Deus quer fazer de você algo diferente. Se você admite seus erros, provavelmente seus filhos não vão repeti-los. Então, a primeira movimento da vida de Abraão que a gente vê é esse movimento que, diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante do medo, a gente acaba cedendo aos nossos princípios e aos nossos valores. E isso traz consequências terríveis. Há um segundo movimento que a gente vê na vida de Abraão, que é interessante, começa lá no versículo 16. Abraão já está agora com 85 anos. Ele recebeu a promessa de que seria pai de multidão com 75 anos. Agora no capítulo 16 ele já está com 85 anos. E aí eu acho que ele já está cansado de esperar. E principalmente a gente, numa sociedade imediatista do jeito que a gente não tem tempo para esperar quase que nada, a gente quer tudo instantaneamente, né? A gente vai num fast food e a gente quer ser atendido rápido, a gente quer baixar uma música, a gente quer que abaixe rápido, a gente vai fazer alguma coisa, tudo tem que ser muito rápido e muito instantâneo. E as coisas com Deus nem sempre são rápidas e instantâneas. Às vezes Deus age de uma forma rápida, mas eu diria que a maioria das vezes, quando Deus quer trabalhar em nossa vida, Ele vai trabalhando de forma lenta e gradual. Eu não sei quantos já tentaram fazer assar costela. E alguém já tentou assar costela? Churrasqueiro, não tem nenhum churrasqueiro aqui que já fez costela aí, meu, né? Então, experimenta pôr a costela na brasa ali, meu, e botar ela no fogo bem alto e deixar ali uma horinha, virar de um lado do outro. O que vai acontecer com a costela? Vai ficar dura que nem uma pedra. Agora, se você botar a costela lá no alto do fogo, embrulhar ela no alumínio e deixar ela ali, deixa de um dia para o outro, né? E vai deixando, ela vai amolecendo. Eita, nós antes do domingo de manhã, antes do almoço, né? E aquela carne vai amolecendo, né? E aí você vai, tira do papel alumínio, aí você deixa lá para dar uma dourada nela por fora, né? Aí depois que dourou ela por fora, você tira. Aí você pega os ossos dela assim e puxa assim, e o osso sai, né, na mão assim, fica só aquela carne suculenta e deliciosa. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Fala, Deus. Eu creio que a analogia disso com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é a mesma coisa. Quanto mais dura a carne, quanto mais cabeça dura é o cara ou a mulher, mais Deus tem que ir cozinhando você. Cozinhando você. Deus, tem coisas que Deus não pode fazer de uma hora para outra, porque Ele sabe que você precisa de tempo, Ele precisa trabalhar com você, Ele precisa botar você no fogo, Ele precisa botar você na prova, Ele precisa esquentar a temperatura, para ir formando, para que Cristo seja formado dentro de você. Isso muitas vezes é um processo.
Quanto mais Deus quer trabalhar na vida de um homem, acho que mais Ele vai alongando esse tempo de cozimento na vida da gente, para que a gente seja tenro, que a gente tenha um coração, não mais um coração de pedra. E a gente vê isso na vida de Abraão, e a gente vai ver isso ainda ao longo das próximas semanas, de como Deus vai trabalhando ao longo de 25 anos na vida desse homem de uma forma impressionante. Mas ele está aqui ao final de 10 anos da sua promessa, com 85 anos. Se com 75 ele já estava achando que ter filho ia ser difícil, com 85 estava um pouco pior. E o filho não vem, a promessa não vem. Deus tem tanta promessa para mim. Toda vez que eu vou na igreja me dá uma palavra que eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Mas essa promessa não chega. Sabe de uma coisa? Eu vou dar um jeitinho para Deus. Porque esse negócio de esperar Deus, às vezes a gente tem que dar uma mãozinha para Deus também, né? Porque afinal de contas, quem sabe Deus não consegue fazer a obra dele toda. E eu vou dar uma mãozinha. E aí a gente entra numa passagem da vida de Abraão muito sinistra, que traz grandes consequências. Vamos lá para Gênesis capítulo 16. Antes de Gênesis 16, eu queria só lembrar um provérbio que diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas quando o anseio é satisfeito, é a árvore da vida. Então, o provérbio já está falando que a esperança, quando ela se retarda, ela deixa o coração doente. Deus sabe disso. Mas ao mesmo tempo que Deus sabe disso, Deus sabe que Ele precisa trabalhar com a nossa vida. Às vezes com a nossa ansiedade, com o nosso coração, com o nosso imediatismo, com a nossa dureza, com a nossa obstinação. E Gênesis 16, Sarai, a mulher de Abraão, tem uma grande ideia. Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como ela tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: olha, já que o Senhor me impediu de ter filho, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Imagina, eu estou imaginando a cena, né? A mulher chega e fala assim: Abraão, é o seguinte, esse negócio Deus prometeu, mas até agora não veio. Quem sabe a família que Deus quer constituir com a gente não vai ser nossa, mas vai ser com a nossa serva aqui, Agar. Então faz o seguinte, se deita com ela e quem sabe a gente resolve esse negócio. E Abraão pensou, bem, olhou lá para a serva, mais jovem, falou: tá bom, eu vou fazer esse sacrifício então. E aí, já que é por uma boa causa, né? E Abraão vai e se deita com a serva Agar. E fruto desse relacionamento, surge um filho. Realmente eles têm um filho, chamado Ismael. Antes de eu falar dos desdobramentos desse ato de Abraão, eu quero refletir um pouquinho nessa passagem. Eu ainda ontem comentava com o pessoal, falei que eu estava fazendo um spoiler do que eu ia ministrar hoje. Mas quando eu olho o relacionamento de Sarai e de Abrão aqui nesse momento, dessa mulher e desse homem que é chamado depois o pai da fé, a gente vê como as pessoas, muitas vezes, há casais que não se ajudam. Você já viu casais que não se... Eu, como pastor, já vi tantos casais que não se ajudam. Porque eu fico imaginando, talvez ali, Abraão tendo um momento de fraqueza, falando assim: puxa vida, Sara, já passou 10 anos da promessa e o filho não veio, e o tempo está passando e a nossa posteridade não vem, será que Deus vai cumprir? E a mulher, ao invés de ser uma mulher sábia, fala assim: Abraão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus tem sido fiel para conosco. Deus tem sido fiel para a nossa casa, para a nossa família. Vamos continuar crendo, vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, vamos continuar firmes na fé, mas não vamos desistir. Ao invés da mulher assumir essa posição, ela
fomenta ainda mais o sentimento talvez que Abraão estava sentindo naquele momento. É mesmo, o filho não vem, então vamos dar um jeito. A promessa não vem, vamos sair da igreja, é mesmo, você ficou nisso, vamos fazer. Tem casais que não se ajudam. Quando um mergulha numa depressão, o outro mergulha junto. Quando um mergulha num caminho de falta de fé, o outro fala, é mesmo, Deus se esqueceu da gente, Deus não vai fazer nada. Tem casais que não se ajudam. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes que é bom que sejam dois, porque quando um cai, o outro levanta. Mas não é quando um cai, o outro cai junto e ajuda o outro a afundar ainda mais. O que a gente vê aqui é um casal que se une para cair cada vez mais no buraco. Quantos casais, amados, eu conheço no corpo de Cristo ao longo da minha história de pastor. O casal às vezes entra no meu gabinete, sabe o que é, pastor? A gente está desistindo de tudo, porque a gente está passando um momento difícil e que não sei o quê. Eu conversei com a minha mulher também achou, tal. Ou vice-versa, ou a mulher mergulha às vezes numa vibe de falta de fé e o marido entra junto. E há uma cumplicidade para aquilo que é pernicioso, há uma cumplicidade para aquilo que é falta de fé. Ao passo que Deus nos chama para a gente ser apoio um do outro. Você que é casado aqui, se você está do lado da tua esposa, pega na mão dela, do teu esposo, e fala, eu quero ser alguém que te ajuda a se levantar a todo momento em nome de Jesus. Sim, a Sônia está falando que isso envolve confronto. Envolve você olhar para o teu marido e falar, cara, para com esse negócio, para com esse mimimi, para com esse teu jeito. Deus tem sustentado a gente até agora e vai continuar sustentando. Levanta e anda. E não se prostrar junto com o seu marido, e não se prostrar junto com a sua esposa, porque Deus te colocou junto para vocês serem um canal de bênção. Amém. O que nós vemos aqui é uma mulher que empurra o seu marido para outras mulheres. O que Sara fez aqui foi isso. Tem mulheres que às vezes fazem isso, gente. Com a sua postura, com a sua vida, acabam empurrando o marido para fora. E nós vemos um homem que justifica os seus erros, talvez espiritualizando. Tem homens que falam assim, sabe o que é, pastor? Deus sabe o que eu estava passando naquele momento, por isso que eu fiz o que eu fiz. E ainda coloca Deus como responsável para chancelar as besteiras que ele faz. Quantas pessoas fazem isso? Deus te chamou para ser um homem e uma mulher de fé, nos dias bons e nos dias maus. Quando Deus opera ou quando Deus fala espera, Deus está trabalhando nas nossas vidas, fazendo algo espetacular, fazendo algo extraordinário. Deus está trabalhando. O tempo de espera, a espera vai gerando em nós esperança, e a certeza que nós temos um Deus de caráter, um Deus que prometeu, e que se Ele prometeu, Ele vai fazer em nome de Jesus. Então, não procura dar mãozinha para Deus. Deus não precisa de mãozinha tua. Tem gente que fala, não, mas Deus vai me dar um jeito, então eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui para tentar ajudar Deus. Não, Deus não trabalha com gambiarra. Gambiarra, para quem não sabe, é uma palavra que a gente usa em construção para quebra-galho, para coisa mal feita, né? Mas, então Abraão, primeiro, ele, diante do medo, ele, para se livrar a pele dele, ele expõe a mulher dele, né? Para se livrar do medo, ele expõe a mulher dele. Agora a mulher dele, para se livrar da falta de fé, expõe o marido e coloca o marido
na frente. E gente, se você for estudar, nós não vamos ter tempo de entrar em tudo aqui, mas fruto desse relacionamento de Abraão com a sua serva Agar, nasce Ismael. Ismael é o pai da nação, oh meu Deus, fugiu o nome agora, da nação árabe. Toda a nação árabe é descendente de Ismael. O ato de Abraão trouxe consequências até hoje. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que a partir de Ismael nascendo, começa a haver desavença entre Sarai e Agar. E essa desavença vai se prolongando. E até hoje, gente, 4.000 anos depois desse episódio, o povo judeu, o povo cristão não se dá com o povo árabe, com o povo muçulmano. Até hoje, um ato de um homem trouxe repercussões ao longo das gerações. As besteiras que a gente faz não trazem consequências somente para nós, mas traz consequência para a nossa descendência. Vocês lembram quando eu falei que Abraão era um ícone, tanto era alguém reverenciado, tanto na religião judaica, cristã e muçulmana, porque dentro do islamismo, ele é considerado o pai da nação árabe toda. Esse é o homem chamado pai da fé. E eu sei que muitos de nós nos identificamos com muitas coisas que Abraão fez. Abraão, por exemplo, riu de Deus. Versículo 17 do capítulo, ou melhor, Gênesis 17, no versículo 1, diz que Abraão prostrou-se com seu rosto em terra e riu-se quando Deus disse para ele que ele seria pai de multidões. Ele diz assim: poderá um homem, agora ele já está com 100 anos, 25 anos depois, ele está com 100 anos e Deus continua falando: eu vou te fazer pai de multidões. E aí sabe o que Abraão faz? Ele ri. Não só ele ri, mas a mulher dele também ri. No versículo 19 diz que Sarai, quando Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e ele se chamará Isaque. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sarai dará no ano que vem por esta época. E Sarai ria naquele momento. Capítulo 18, versículo 10. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo. E no versículo 14, Deus olha e fala: por quê? Versículo 13, por que, Sara, você riu? Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor pergunta: por que você está rindo, Sara? Você acha que tem alguma coisa impossível que eu possa fazer? E aí eu queria te convidar para você ir no versículo 21 do capítulo 18. E o Senhor foi bondoso com Sara, como ele lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Não é esse? Perdão. Acho que é outro capítulo. O Senhor foi bondoso com Sara, como ele lhe dissera, e fez com ela o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, 25 anos depois, em sua velhice. Mas eu queria destacar o que diz o texto aqui. Procurem aí, acho que é capítulo 20, 21, se não me engano. Ou 22, ou 20, 22. Acho que é 21. Capítulo 21, versículo 1. Coloca aí, por favor. Queria acompanhar com você. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara.
O Senhor tem sido bondoso com você? E como Ele lhe dissera, Ele fez por ela o que Ele prometera. Versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice. 25 anos. Na época, e eu queria que você destacasse isso, se você tiver com a tua Bíblia digital ou escrita, risca e destaca isso aqui. Na época fixada por Deus em sua promessa. Deus não estava atrasado. Abraão talvez estivesse achando que Deus tinha se atrasado, mas Deus tem o tempo certo. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus tem o tempo certo para fazer as coisas na tua vida, na nossa vida. Deus tem o tempo. Deixa o versículo aí, por favor, deixa o versículo 2 aí. E Deus, Sara engravidou na época fixada por Deus em sua promessa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, no tempo dEle, do jeito dEle. Você não precisa dar uma mãozinha para Ele, você não precisa se desesperar. O que você precisa é crer, é confiar, é colocar a tua vida na presença dEle, é crer naquilo que Ele vai fazer, tanto nos dias bons, quanto nos dias maus. Você crê que Deus é fiel, em nome de Jesus. No tempo fixado por Deus. Você que tem orado por um filho, continua crendo. Deus é fiel. Aquele que prometeu que Deus vai trazer ele, creia, Deus é fiel. Continua crendo, continua orando. Sabe, amados, a vida de Abraão, amados, é muito parecida com a nossa vida. Às vezes a gente tem tempos de tristeza, às vezes a gente tem tempos de medo, às vezes a gente tem tempo de a nossa fé fraqueja. Mas uma coisa que eu vejo na vida de Abraão, sabe qual é? Eu não vou ter tempo de ler todos os textos aqui, mas você pode procurar depois em Gênesis 13, 18, 12, 7, tem tantos outros. Sabe o que Abraão fazia em cada momento desse que a fé dele enfraquecia? Cada vez que ele pisava na bola, ele se voltava ao altar do Senhor, ele construía um altar. Abraão era um homem de cavar poços e de construir altares. Capítulo 13, logo depois da pisada de bola, diz que assim: então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E aí outro texto diz: a sua descendência darei essa terra. E ele constrói ali um altar dedicado ao Senhor. Sabe o que acontece com a vida de Abraão? Abraão, embora tivesse momentos de vacilo na fé dele, ele logo se levantava, ia construir um altar, ia para a presença de Deus, ia no momento de sacrifício, de arrependimento, de se encher de novo da presença de Deus no meio dos altares. E eu não vou ter tempo de falar sobre isso, acho que eu vou deixar para falar um pouquinho semana que vem sobre isso. Mas uma das coisas que a gente vai vendo ao longo da história de Abraão, sabe qual é? Em cada momento desse que ele vai para o altar, ele descobre um novo nome de Deus. Para quem não sabe, no Antigo Testamento Deus é representado sobre vários nomes: Elohim, El Shaddai, Adonai, Jeová Tisdéquimo. E a gente vai ver que muitos desses nomes foram dados por Abraão, porque em cada momento desse de luta, em cada momento desse de fraqueza, ele descobria uma face nova de Deus, uma face nova. E ele fala: o Senhor é o meu Jeová, é o meu Jeová Jirê, é o meu Jeová que cuida de mim, é o Elohim, é o Eloá, Eloã, é o Deus eterno, Ele é o Deus altíssimo, Ele é o El Shaddai, o meu Deus todo poderoso. Em cada momento dessa jornada,
Deus, ele vai para os altares do Senhor e descobre uma nova face de Deus. Eu quero te convidar nessa manhã para ficar em pé. Você que está aqui, você que se identificou talvez com a vida de Abraão, você que talvez já tenha passado por momentos de tropeço na tua fé, você que já tenha vacilado, você que já talvez tenha pisado na bola em algum momento da tua fé, Deus está te falando: levanta agora, recebe o perdão do Senhor, confessa os teus pecados e caminha, vai para o altar do Senhor, vai para o altar do Senhor, vai para o altar do Senhor, vai para o altar do Senhor. Tu tens meu coração no dia bom, no dia de espera, no dia mau, no dia quando a promessa ainda não chegou. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau, no momento de medo, no momento de fraqueza. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Levante suas mãos. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. O pardal, Declara isso diante das lutas, diante das adversidades. Eu encontro teus altares, Jesus. Para si. E eu, Senhor, os teus altares. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração, diga. Dia bom, dia mau. É assim, Jesus, você tem. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Oh. Sabe, lá em Hebreus capítulo 12, diz assim: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas amarguras, daquilo que a gente carrega e que atrapalha tanto essa jornada de fé. E se livre também do pecado que nos envolve. Se tem pecado que está te impedindo você de voar nessa caminhada de fé, livre-se disso em nome de Jesus. Corramos com perseverança. Perseverança fala de caminhar no dia bom e no dia mau. Quando você tem um atleta, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, ele está correndo, ele está treinando. Deus te chama para correr, tanto com chuva quanto com sol, nos dias bons, nos dias maus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. O autor de Hebreus está falando assim: quando você estiver cansado e desanimado, lembra que o Filho de Deus se tornou homem e habitou entre nós e sofreu para que a tua promessa pudesse ser cumprida, para que o teu livramento, para que a redenção sobre a tua vida pudesse ser conquistada. E no versículo 12 ele diz: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas que antes seja curado. Eu queria que você pegasse a mão de quem está do teu lado e você segurasse e levantasse a mão dela, como alguém que está ajudando a fortalecer. Fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Vamos cantar novamente esse cântico. Começa a orar pela essa pessoa que está do teu lado direito, do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Ora para que o Espírito Santo esteja fortalecendo a vida dela, a fé dela, para que ela não se canse, para que ela não desanime na sua fé, mas que ela encontre os teus altares de renovo, os teus altares que trazem renovo na sua vida, em nome de Jesus. Um dia bom, um dia mau. Se você tem, tu tens nas minhas mãos. No dia bom, no dia mau, tu tens meu coração. No dia bom, no dia, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, tu tens as minhas mãos. O meu coração é teu, totalmente teu. Tu tens meu coração. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca parou. Ele nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca parou. Ele nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca parou. Ele nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca parou. Tira teu pé do chão e celebra. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca parou. Ele não é homem para mentir. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca parou. Ele nunca parou. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Oh, vamos! Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus.
esse é quem tu és. Tu és o caminho. Vamos! Deus de milagres, Ele é, Ele meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, Mesmo que eu não veja, parou. mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Aleluia, Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos num Deus que continua. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que tem o cumprimento das suas promessas no tempo e na estação certa. Ele nunca está atrasado. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir no momento certo. E Ele nos chama para crer, Ele nos chama para confiar, Ele nos chama para continuar caminhando, Ele nos chama para continuar crendo em todos os nossos passos, em toda a nossa caminhada. Ele nos chama para esse momento de depositar nele a nossa fé, de depositar nele a confiança de que nós temos um Deus cujo caráter, cuja vida, cuja importância por nós nunca nos abandona, nunca nos deixa. Senhor, obrigado, Pai. Fortalece-nos para que nós não vacilemos ao longo da caminhada, ao longo da jornada de fé. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor e tenha uma excelente semana. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Ele tem. Tu tens as minhas mãos no dia bom, No dia tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Tu és
caminho, Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, Meu Deus, esse é quem Tu és. Oh, Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem